Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Como nós já aprendemos, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos o primeiro capítulo inteirinho, foram 20 versículos. E agora nós estamos estudando o segundo capítulo. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o versículo número 8 do segundo capítulo do livro de Apocalipse. Mas antes de eu ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Nós já aprendemos que quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que foi morto e reviveu. É Ele que vive eternamente. Tudo isso nós já aprendemos em versículos anteriores e continua repetindo. Não existe outra interpretação a não ser esta, que quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu tenho feito em todas as aulas, o pedacinho comentado eu deixo sempre em destaque na cor amarela. Um detalhe importante: todos os textos que eu apresento, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para utilizá-los como material didático ou até mesmo para ensinar as pessoas aí na sua comunidade, só acessar e baixá-los, não tem custo algum. Vamos em frente. E ao anjo. Nós já aprendemos em aulas anteriores que existem pelo menos 3 interpretações para a palavra anjo, no caso do texto de Apocalipse. Anjo, um grupo interpreta como sendo o líder da igreja, o pastor, o bispo, não importa a nomenclatura, mas o grupo interpreta que é aquele que está na frente do trabalho, liderando o trabalho. Um outro grupo já interpreta como sendo anjo mesmo, no sentido literal, que cada igreja tem um anjo assessorando, ajudando no trabalho. E um terceiro grupo interpreta que trata-se da pessoa do Espírito Santo que atua na igreja, como Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria outra pessoa em seu lugar. Mas o mais importante é que, independente da corrente teológica, independente do grupo, existe de fato um poder sobrenatural que atua, que ajuda a igreja, que ensina a igreja, que ilumina a igreja, que conduz a igreja. E este poder sobrenatural vem do Espírito Santo, porque ele é o mestre da igreja. Igreja sem este poder sobrenatural não é igreja. Portanto, para ser igreja, precisa necessariamente ter o Espírito Santo como guia, ter este poder sobrenatural atuando na vida de cada crente. Mas, quando nós examinamos a igreja local, a igreja da Ásia Menor, a igreja Esmirna, quando nós vamos ver a história dessa igreja,
nós encontramos como um dos líderes principais Policarpo, que foi discípulo pessoal do apóstolo João. Policarpo viveu de 69 a 159 depois de Cristo, obviamente. E ele era um homem muito consagrado ao Senhor e foi condenado à pena capital, pena de morte, por ser um servo do Senhor, por se recusar a adorar, a reconhecer o imperador da época como uma divindade. Diz a história, isto está registrado na obra de Eusébio, História Eclesiástica. Lá ele registra que quando pediram para Policarpo negar nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse a seguinte frase: por 86 anos tenho sido servo de Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Olha que palavra poderosa! E ele realmente foi martirizado, mas não negou a sua fé, permaneceu firme com Jesus. Não só ele, mas muitos outros também mártires seguiram o exemplo de Policarpo e não negaram o nosso Senhor Jesus. Vamos em frente. E ao anjo da igreja. Nós também já aprendemos que existem 3 interpretações para a igreja. A igreja física da época de João, onde os irmãos se reuniam ali na cidade de Esmirna, também tem a interpretação que representa um dos estágios da igreja na história, uma interpretação muito bonita, vale a pena estudá-la, e a interpretação que representa a igreja universal, a igreja em todos os tempos, a igreja da nossa época. E para nós esta é a interpretação mais importante, a igreja atual. Vamos ler um texto que fala da igreja universal? Está em Efésios capítulo 3, versículos de 9 a 11. Diz assim o texto sagrado: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu a responsabilidade de cada cristão, de cada crente na igreja? Um propósito que sai do coração de Deus, que sai da sabedoria de Deus, o mistério de Deus. Esta é a igreja verdadeira, a igreja que nasceu com a descida do Espírito Santo e continuará aqui na terra até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos em frente. E ao anjo da igreja em Esmirna. Nós já vimos no mapa a localização da igreja de Esmirna. Eu vou abrir na tela para a gente recapitular a localização de Esmirna. Tá vendo aí no mapinha? Olha, tem Patmos, onde João estava, depois Éfeso, que nós já estudamos, foi a primeira carta, e agora nós estamos estudando a carta escrita à igreja de Esmirna. Vai ficar faltando Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu voltar. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último. Nós já vimos também em aulas anteriores que falar primeiro e último é a mesma coisa que falar alfa e ômega, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última. E nós já estudamos que essa descrição é atribuída a Deus Pai e Deus Filho, a Jesus Cristo. Portanto, Jesus é sim todo-poderoso. Lembrando
que o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, mas só existe um todo-poderoso, porque é um atributo da divindade. Se você perdeu o ensino sobre este assunto, por favor, consulte as aulas anteriores que estão aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E para concluir, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ora, quem foi morto e reviveu? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver dois textos? Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O texto está falando da igreja, está falando de nós. Todos que reconhecem que são pecadores e aceitam o plano da salvação proposto por Deus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também iremos ressuscitar um dia. Esta é a maior esperança que nós temos. Paulo nos ensina que se não tivéssemos essa esperança, seríamos os mais miseráveis dos homens. Na próxima aula, nós vamos continuar a leitura da carta destinada à igreja de Esmirna. Não vai perder a próxima aula e continue nos ajudando na divulgação do nosso projeto, do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Tô indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.